Oli, besties, pode entrar, casa é nossa. Hoje eu vou dar umas dicas de manifestação. Como você se manter alinhada e na vibração do que você tá almejando aí. Eu vou dar umas dicas do que eu uso, né? Do que eu usei e continuo usando. Porque tem dias também que a vibração dá uma baixadinha, né? Dependendo também de onde você tá, com as pessoas que você tá. As pessoas que você compartilha, porque tudo isso influencia, né? Tudo é energia, né? Eu acredito que tudo é energia. Então, a primeira coisa que foi muito difícil para mim foi acreditar que era possível, né? Porque a gente vai vivendo na realidade, a gente tá muito condicionado de que tem que ser assim, tem que ser por essas vias. Eu só vou conseguir ter dinheiro se eu trabalhar muito e muito duro, se eu suar, se eu acordar 4 horas da manhã todos os dias e chegar em casa 10 horas da noite, não ter vida social, não ter. A gente, a maioria, digamos, acredita que o sucesso só vem através do sacrifício. Isso é uma programação, eu acredito agora que é uma programação coletiva, assim, né? É uma crença coletiva de que as coisas só vêm com muito sacrifício, com muito trabalho. No começo era muito difícil, assim, eu vendo a minha realidade e não via saída. Só que eu comecei a ver vídeos, comecei a me conectar comigo mesma e entender o que eu queria de fato. O primeiro passo é você saber o que você quer. O que você quer. Porque é difícil, a gente acha que quer. Porque o nosso ego fala muito ali. Ah, eu quero ser rica, ah, eu quero ter um carro, uma Porsche. Eu quero uma Porsche, eu quero uma mansão. Mas você tá falando isso genuinamente, do seu desejo genuíno, ou é o seu ego que tá ali gritando? Você tá querendo isso para poder mostrar para as pessoas te invejarem, para as pessoas comentarem de você? Ai, se você for por aí, já te digo, é bem provável que não dê certo. Porque é o seu ego, não é o seu desejo genuíno. Porque quando a gente tá no nosso desejo genuíno, no nosso querer de verdade, ele acha um jeito, uma maneira de te encontrar. Isso é o trabalho que você tem que fazer do seu autoconhecimento, se conhecer. Primeira coisa, o que eu realmente quero da minha vida? Foi quando eu decidi o que eu de fato queria, mas eu fui por etapas, né? Porque eu já quis muita coisa. Eu ainda quero muita coisa, né? E eu sei que eu vou conseguir tudo, mas tudo tem seu tempo, né? E antes eu não sabia, tava tudo muito confuso na minha mente, dentro de mim. Eu queria muita coisa do meu ego, muito inflamada, como eu tinha uma autoestima super baixa, e eu queria provar para as pessoas que eu era capaz, que eu era isso, que eu era aquilo, e não resultou em nada, porque eu tava no meu ego ali ferido. Depois que eu direcionei, foi indo. E outra coisa, você tem que fantasiar. É isso. Voltar a ser criança. Voltar a ser criança, porque a criança, ela nasce crua, sem saber nada da vida. Ela nasce ali com o instinto dela de sobreviver. A primeira coisa, né? E aí ela vai crescendo, por isso que necessita algum adulto para poder direcioná-la. E então ela vai crescendo ali, na base daquela criação do educador que foi, né? E vem por tabela tudo. As crenças limitantes, as travas, tudo isso. E você desprogramar isso é um trampo. É um trampo. É isso, é você parar, se analisar, se conhecer e saber de fato quem é você. Quem é você? Faça essa pergunta a você mesmo. Quem sou eu se eu não fosse criada pela família que eu fui criada, que eu nasci? Quem seria eu?
Vai fazendo essas perguntas doidas, Você necessita isso. É necessário para você se conhecer, porque você ali vai se contradizendo com você mesma, tá? Bom, quem faz terapia, eu acho que tem um ponto positivo já aí. Porque na terapia ela te faz, né, pensar mais. Porque como a grande maioria da população tá aí inserida nesse mal do consciente coletivo, né? De que tudo na vida tem que vir com dureza, com sacrifício, ter que acordar 4 horas da manhã, chegar 10 horas da noite em casa, ou 11, meia-noite, e não ter vida social, não ter saúde, não... porque acredita fielmente que eu só vou ter êxito na vida, eu só vou ser próspera se eu trabalhar muito, me sacrificar muito. E isso é mentira, sabe? É uma história inventada pra gente paralisar mesmo, sabe? E a vida, ela é feita para ser leve. Eu acredito que a gente vem viver nessa matéria, nessa dimensão, na terceira dimensão, para experienciar a matéria, desfrutar a matéria. Só que você tem que ter consciência e saber realmente o que você quer, para você poder desfrutar da melhor maneira possível, mais sana possível, né? Sem machucar e ferir ninguém. E é isso, você tem que ignorar o seu 3D de estar de fato no que você quer. Então, o que que eu faço? O que que eu faço, né? O que que eu fazia e continuo fazendo? Eu tô vivendo aqui nesse caos. Vamos dar um exemplo. Eu tô vivendo no caos, tô desempregada, numa família que todo mundo briga, que, sabe? Você tem que estar fora disso daí, viver em outra dimensão. Teve uma vez que uma amiga minha falava, Raíssa, parece que você tá vivendo num mundo paralelo, porque você não se envolve, você não se mistura, você não. Eu tava ali, mas eu não fazia parte daquilo. Isso numa experiência de trabalho, sabe? Porque não gostava do ambiente muito, as pessoas no geral. E eu me dava com todo mundo, assim, de educada, olá, tudo bem, né? Mas eu não fazia parte daquilo, sabe? Eu não absorvia aquilo. E rapidamente, e eu já tinha isso na minha cabeça, eu quero mudar disso aqui, eu não quero viver isso, eu não quero fazer parte disso. Eu estava ali, vivia ali, mas não fazia parte daquilo. E o que que o universo fez? Porque ele é obrigado, mudou totalmente. E agora eu vivo aqui, na Espanha. E a minha última experiência, que tô dando um relato agora, foi de uma última experiência que tive de trabalho, com um ambiente que eu não gostava muito, mas eu conectei com a frequência, com essa realidade, porque todas as realidades existem simultaneamente. A gente quem tem que conectar. É o que eu digo, que eu não acredito que o mundo acabe. Não, o mundo não acaba. Acaba essa matéria aqui, ó. Essa matéria que vocês estão vendo, um dia vai acabar. Mas o meu espírito, ele é eterno, eu acredito. E ele já viveu muitas experiências e tá vivendo essa agora, que é o 3D, que eu acredito que é a matéria, para eu experienciar a matéria. Não é à toa que eu vim com ascendente em touro. Entendendo a astrologia agora, eu entendo o porquê. Mas aí que tá, não me apegar à matéria, usufruir, viver da melhor maneira possível, mas não me apegar a ela. E eu fui fantasiando na minha cabeça, fui fazendo, dando uma de criança mesmo, sabe? Vivendo o meu mundo mágico. Não tô dizendo que eu vivo um mundo de mar de rosas. Não, mas eu vivo muito melhor do que antes. E outra coisa que eu uso também, para eu não ficar na ansiedade, né? Porque a gente fica muito preso no passado, do que passou, das oportunidades que você perdeu, das coisas que poderiam de, porque se já foi, já passou.
e se projetando no futuro. Vocês podem analisar, vocês parem e analisem. Ou você está preso no passado, ou você está preso no futuro. Você nunca está vivendo o seu presente, o seu agora. Você está sempre, porque daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Você sabe se você vai estar vivo até lá? Foram as perguntas que eu ficava me fazendo várias vezes. Eu ficava, será que eu vou estar viva? Por que eu tô já sofrendo por antecedência? Se eu nem sei. Eu quero estar, mas eu nem sei se eu vou estar. Então eu comecei a me centrar no presente. Bom, agora, qual é a situação da minha vida? Não me falta nada, né? Eu tenho um teto para viver. Eu tenho comida. Eu tenho água, que é uma coisa, né, primordial para sobrevivência. Se eu precisar de comprar um remédio agora, de uma emergência, eu tenho. Então não me falta nada, né? Vamos viver o agora, porque o agora vai ser a projeção do seu futuro. O seu presente, ela é a projeção do seu futuro. Os hábitos que você cultiva agora vão ser consequências, né, do seu futuro. Então, por que você tá preso lá? Sabe? Se lá tu nem sabe o que vai rolar. Nem sabe. Você pode planejar, idealizar, é isso. Idealiza, acredita, confia. Porque se você for pensar desse princípio, que eu tenho tudo que eu preciso nesse exato momento, que nada me falta, nada me vai faltar, você vai vibrando e cultivando isso, que automaticamente o seu futuro é isso. Ele não tem outra saída. Ele não tem outra maneira de ser. Tem que ser isso. Bom, galera, é isso. Eu vou aplicando isso dia a dia, diariamente. É um exercício. E eu deixo aí para vocês. Vai pensando no que você tem no agora, no presente. E agradeça. O agradecer, ser grata de verdade pelo que você tem agora, vai perpetuar, sabe? Digamos, perpetua, continua, porque você continua sempre nessa vibração. A sua vibração predominante é essa de agradecimento, de felicidade por estar viva e conseguir se manter viva sem sacrifícios absurdos. E vai idealizando, fantasiando na tua cabeça. Eu quero isso, eu tenho isso, eu quero não, eu tenho. Você já fala no presente. Porque eu quero, né, ele tá distante. Cara, vai usando vai enganando a sua própria mente. Que no final entra aquela história da fé, né? Você acredita. De olhos fechados. Porque se não te faltou agora no presente, não vai te faltar no futuro. E vai movimentando-se de maneira segura, confiante em você mesma. Porque você é capaz. Bom, chicas, a gente se vê numa próxima reflexão. Nos vemos. Adeus!